Então vamos lá. É, fazer uma. Eu peguei, na verdade, duas provas para a gente fazer. Essa aqui é a primeira questão. Ele pede para você esboce o gráfico da função f de x, y igual a y dividido por x quadrado mais 1. Então, eu falei para vocês, né, que fica bem fácil você, quer dizer, facilita a sua vida, você primeiro retirar todas aquelas informações, né, domínio, imagem, curva de nível e interseções com os planos. Então vamos fazer isso, por mais que ele não tenha pedido, tá? Então, o domínio dessa função, você observa que teria uma restrição aqui, né, porque esse denominador não pode ser nulo, tá? Mas neste caso, ele nunca se anula. Por quê? Porque é a soma de dois termos positivos. Então, essa restrição, na verdade, não vai retirar nenhum ponto do seu domínio. Então, com isso, o domínio passa a ser todo o meu R2, já que a minha função é de duas variáveis. Certo? Tudo bem? Dúvidas aí? Então, teria uma restrição, mas essa restrição não exclui nenhum ponto, porque ela nunca pode ser zero, né? Isso aqui nunca pode ser zero. Soma de dois números positivos, sendo que um deles é estritamente positivo. Então, isso nunca vai poder ser zero. Tá? Imagem da minha função. Aí aquela velha brincadeirinha, né? Ó, aqui dá para a gente deduzir quem é a imagem rapidamente, se você brincar com y, porque ele tem grau 1, ó. Então, quando o y for positivo, isso aqui dá positivo. Quando o y for negativo, isso aqui dá negativo. Quando o y for zero, isso aqui dá zero. Então, automaticamente, ele varre todo o conjunto dos números reais, né? Certo? Curvas de nível. Então, vou pegar C, um número real qualquer, e eu vou resolver essa equação, f de x, y igual a c. Tá? Então, f de x, y é y dividido por x quadrado mais 1 igual a c. Daqui eu tiro que y é igual a c vezes x quadrado mais 1. E aí tem três situações, né? Primeiro, se o c for positivo, isso aqui vai me gerar uma parábola com concavidade para cima, quando o x for zero, tá? Ó, quando o x for zero, isso aqui vai me dar c. Então, se o c for positivo, concavidade para cima. Tá? Se o c for zero, vai ficar y igual a zero, tá? Que é justamente o meu eixo x. Tá? E se o c for negativo, quando o x for zero, vai ficar 1 vezes c, que vai dar c. Só que agora esse c é negativo, então a concavidade que eu vou ter, né, vai ser para baixo. Né? Porque aqui vai... perdão. Esse c é negativo, né? Então c vezes x quadrado, o coeficiente é negativo, então concavidade para baixo. Quando o x for zero, vai ficar 1 vezes c, que é c. Só que agora eu vou chamar esse c aqui, ó, colocar ele aqui para baixo. Tá?
Ok? Alguma dúvida até aí? Não? E as interseções com os planos? 0xz quer dizer que o y é zero. Então, se o y for zero naquela expressão, então vai ficar f de x zero, que vai ficar 0 dividido por x quadrado mais 1, que isso aqui vai dar zero. Tá? Então, se você for desenhar, aqui z, aqui x, né? Então, z é igual a zero, então é este eixo aqui também. E o outro plano, 0yz, quer dizer que o x é zero. Então, vai ficar f de 0y, que vai ficar y dividido por 0 ao quadrado mais 1, que é y. Tá? Então, eixo y, eixo z. Então, a z igual a y é a minha função identidade. Tá? E agora eu posso fazer o gráfico, né? Coletando todas essas informações. Acho que dá para fazer aqui. Então, eixo x, eixo y, eixo z. Então, nesse plano aqui, ó, esse plano do quadro, né? Que é aqui do ortogonal. Então, nesse plano do quadro aqui, que é o plano OYZ, né? Eu tenho uma reta suporte, que é justamente a função identidade. Então, vou desenhá-la aqui. Tá? E aí, o que acontece? O que acontece quando eu estou com esse C positivo, né? Não esqueço que o C positivo, ele pertence à imagem, ou seja, ele está no eixo Z, né? As concavidades, no caso, são... A concavidade é para cima, né? Se você cortar, se você olhar nesse eixo aqui, é XY, tá? Então, para o Y positivo. Então, o Y positivo está para cá, então eu vou pegar aqui um ponto qualquer, ó. Pega um ponto qualquer. Tá? E o que acontece quando o C é zero, o Y dá zero, ou seja, esse pontinho aqui, tá? E quando o C for negativo, a concavidade fica para o lado negativo do Y, que está para lá. Então, eu vou pegar um pontinho aqui, ó. E assim sucessivamente. Então, ela tem uma mudança de concavidade aí nessas curvas de contorno, né? Conforme o valor do C. E aí, se você observar, né? A imagem bate, né? O conjunto de números reais, porque você tem essa superfície para a parte positiva do Z, para a parte negativa do Z. Domínio da minha função todo R2, porque essas curvas de contorno, quando eu olhar a imagem delas lá no plano XY, elas vão abrindo, né, a concavidade delas. Então, ela vai varrer todo o R2 para um lado e para o outro. E as nossas interseções, no caso, com os planos, né? Essa aqui foi a reta suporte que eu obtive, e essa aqui no zero é justamente
quando você está nesse ponto aqui, né? Quando o z é 0, que vai dar justamente essa reta, que vai estar passando por esse eixo aqui. Então, um gráfico relativamente bem simples, né? Que é mais ou menos o que vocês vão encontrar na sexta-feira. Na verdade, é aquilo que eu sempre falei para vocês, né? A nível de prova não dá para a gente inventar muito em termos de gráfico, porque eu falei para vocês, né? Se a gente quisesse dificultar, é muito fácil, é só você pegar superfícies que tenham muitos pontos de inflexão ou pontos de máximo e mínimo local e tornaria o gráfico muito difícil de desenhar. Então, o que vocês devem esperar na prova é aparecer parábolas, circunferências, elipses, hipérboles no máximo, né? Quando vocês vão trabalhar com as curvas de contorno. É basicamente isso que eu quero que você saiba reconhecer, são essas cônicas, né? Basicamente que eu quero que você saiba trabalhar. Retas, né? Nada mais do que isso. Então, vocês podem ter a minha garantia de que o gráfico de vocês não vai ser uma coisa muito mais feia do que isso, né? Mais ou menos nesse mesmo nível. Por falando, até acho que o da prova de vocês está mais fácil, né? Mais fácil. Agora, claro, né? O que eu sempre tento brincar com vocês, né? É que vocês estudem. Eu sempre falo assim, resolve um exercício, você pode criar uma família de exercícios. Então eu sempre falo para você, resolver esse exercício agora. Então uma coisa que vocês podem pensar em casa é, se eu pegar, somar uma constante, o que acontece com o gráfico? Se eu multiplicar por uma constante, outra constante, o que acontece com o gráfico? Se eu dividir por uma outra constante, o que acontece com o gráfico? Se ao invés disso aqui ser, na verdade, mais fosse menos, o que acontece com o gráfico? Então essas coisas eu quero que vocês tenham noção. Porque isso eu posso brincar, né? Lá no dia da prova e fazer um exercício similar ao que eu fiz em sala e lá fazer uma pequena modificação, multiplicando, somando, subtraindo uma constante. E aí você tem que saber o que vai acontecer. Certo? Mas, em termos de raciocínio, é isso que eu quero que vocês saibam. Nada mais do que isso. Dúvidas? Tá? Então tá dada a dica, né? Eu gosto de brincar com essas constantes. Gosto de brincar com essas constantes. O que acontece com o gráfico se a gente somar, multiplicar, subtrair, elevar, né, uma constante? Segunda questão. Calcule as derivadas parciais da função f de x, y igual a x ao cubo vezes seno de x ao cubo y ao quadrado menos y. Você vai perguntar assim, Jerônimo, vai ter uma questão dessa na prova assim tão fácil? Vai. Valendo pouco, mas vai. Vai ter uma questãozinha só para saber se você tem noção da definição de derivadas parciais, tá? Na verdade, tem duas questões de derivadas parciais na prova de vocês. Uma é nesse estilo, só para calcular as derivadas parciais, e a outra você já esperava qual é, né? É uma EDP, né? São as duas questões. Então, essa aqui, como ela é uma função de duas variáveis,
Então, ela possui duas derivadas parciais, del f e del x, num ponto xy. Então, vamos fazer bem devagarinho. Aqui eu tenho um produto de duas funções que dependem de x. Então, derivada da primeira função, 3x², vezes a segunda função, seno de x ao cubo, y² menos y, mais a primeira função, x ao cubo, derivada da segunda, derivada do seno, cosseno, do arco, x ao cubo, y² menos y. Regra da cadeia, derivada do arco em relação a x. Tá? Isso aqui dá zero, então basta eu derivar isso aqui. 3 vem para frente, fica 3x² y². Correto? E agora, se você quiser... Ah, Jaime, eu tenho medo, estou muito nervoso na prova, eu posso deixar assim? Eu tenho medo de fazer essa conta, fazer besteira. Deixa. Pelo menos está certo. Entendeu? Porque aí vai que você faz ali, né? Aí soma 3 mais 3, 6, 8, 10, aí coloca 10, né? Alguma coisa ali, aí melhor deixar assim para não correr o risco. Tá nervoso, deixa do jeito que é. Não precisa simplificar, não tem problema nenhum. Então, del f e del x, num ponto xy, vai ficar 3x² seno de x ao cubo, y² menos y, mais 3, ó, x⁵, y² cosseno de x ao cubo, y² menos y. Certo? E a outra seria a derivada parcial del f e del y num ponto xy qualquer. Há uma pergunta? Se eu quisesse calcular a derivada parcial del f e del x num ponto 0, 0, eu poderia usar essa lei de formação? Sim, porque isso aqui não gera uma indeterminação. Tá? Então, del f e del y, aí você observa que agora isso aqui passa a ser uma constante, né? E basta eu derivar essa função aqui. Então, permanece o x ao cubo, derivada do seno cosseno de x ao cubo, y² menos y, regra da cadeia, derivada deste arco em relação a y. Derivada de y dá 1, e derivada de x ao cubo, y², esse 2 vem para frente, fica 2x ao cubo, y. Então, 2x ao cubo y menos 1. Certo? Questão 3. Calcule o comprimento da curva alfa de t igual a 3, 2 menos cosseno t e menos seno t, onde o t está entre 0 e π. Tá? Então, toda vez que eu quero calcular o comprimento de uma curva, eu preciso saber a derivada da curva. Então, derivada desta curva é a derivada das suas funções componentes. Derivada de 3 dá 0, derivada de 2 dá 0, derivada de cosseno menos seno. Como tem o menos na frente, fica seno. E derivada de menos seno vai ficar menos cosseno.
Ficou muito fácil, né? Era isso? Eu anotei certo? Não, não anotei certo, não. Já ia dizer, essa daqui é ridícula, né? Não pode ter caído na prova. Bem, aqui está faltando uma coisinha para dar um pouquinho mais de trabalho. É t. T menos seno. Então, derivada de t dá 1. Tá? Quem é a norma desse vetor? Raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas. 0 ao quadrado, seno ao quadrado e 1 menos cosseno t ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raiz de seno ao quadrado t mais 1 menos 2 cosseno t mais cosseno ao quadrado t. Resolvendo o binômio quadrado perfeito. Então, daqui eu tenho que a norma de alfa' de t vai ser igual raiz. Observem, seno ao quadrado t mais cosseno ao quadrado t dá 1. 1 mais 1, 2. Então, fica 2 menos 2 cosseno t. Tá? Então, como eu quero calcular o comprimento de curva, então L, comprimento de curva, vai ser a integral de 0 a π daquela norma lá, né? Da norma de alfa' de t dt. Então, fica a integral de 0 a π da raiz de 2 vezes 1 menos cosseno t. Tudo bem? E agora está com cara de quê? Porque observem que eu não posso chamar isso aqui de u, uma mudança de variável simples, né? Por quê? Porque quando eu fosse calcular o du dele, teria que aparecer seno aqui fora, e eu não tenho. Então, isso aqui está parecendo que eu vou tentar resolver através de arco duplo, né? Então, vamos lá. Relembrar aqui alguma coisinha, né? Quanto é o cosseno de 2θ? Cosseno do arco duplo. Bora? Vocês não estudaram já? Cosseno de 2θ é o quê? O que é cosseno de 2θ? Ninguém lembra? Tem na prova. Cosseno do arco duplo, seno do arco duplo, seno do arco metade. Vocês não estudaram isso? Não? O que é cosseno de 2θ? Cosseno, vou ajudar. Cosseno ao quadrado θ, que mais? Menos seno ao quadrado θ.
Tá? E o que é o seno do arco duplo? 2 seno cosseno. Exatamente. Tá com cara de que vai ser esse aqui, né? Ó, cosseno aqui, né? Então, tá bem parecendo que vai ser esse que vai resolver meu problema. Agora vamos só ver o que é melhor, né? Ó, se eu colocar, só vou olhar em relação ao sinal, ó. Lá está 1 menos cosseno, aqui está cosseno, tá? Então eu gostaria, no caso, que quando eu passasse isso aqui para cá, né? Ele vai ficar negativo e aqui tivesse alguma coisa positivo. Então observem, eu vou mexer aqui, para que o 1 fique positivo, porque se eu mexer aqui, esse 1 vai ficar negativo, e não é o que eu quero. Tá claro isso? Tá? Então eu vou mexer aqui, ó. Então cosseno de 2θ vai ser igual. O que é cosseno ao quadrado θ? 1 menos seno ao quadrado θ. Só que como tem 1 menos seno ao quadrado θ menos seno ao quadrado θ, 2 seno ao quadrado θ. Tá? Aí agora vai aparecer o que eu quero. Ó. Aqui, 1 espera aí, cosseno de 2θ, né? Perdão. Cosseno de 2θ, aí no lugar de cosseno ao quadrado θ, eu coloquei 1 menos seno ao quadrado θ. 1 menos seno, 1 menos 2 seno ao quadrado θ. Tá? Aí aqui, ó, vai ficar, eu vou passar esse seno para lá, então 2 seno ao quadrado θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ. Tá? Tudo bem? Então, já está aparecendo o que eu gostaria, e tu vai dizer assim, mais ou menos, né? Lá está aparecendo t, aqui está aparecendo 2θ. Então, basta, no caso, eu chamar o t de 2θ. Tudo bem? Sim ou não? Tá claro, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer? Estou querendo fazer uma mudança de variável. Estou querendo fazer que esta função aqui, ó, apareça aqui para eu poder fazer uma mudança de variável. Aí, ó, até agora, lá eu tenho 1 menos cosseno t. Aqui eu tenho 2 seno ao quadrado θ igual a 1 menos cosseno de 2θ. Aí eu pergunto para você, o que eu tenho que substituir? Fazer uma mudançazinha aqui, ó. Eu tenho que chamar o θ de quê? Para poder aparecer t aqui. T sobre 2. Tá? Então vai ficar 2 seno ao quadrado de t sobre 2 igual a 1 menos cosseno t. Certo? Agora é só substituir. Onde tiver 1 menos cosseno t, eu vou substituir por 2 seno ao quadrado de t sobre 2. Tá? Então vai ficar L igual a integral de 0 até π, raiz quadrada de 2 vezes, ó, 1 menos cosseno t. Quem é 1 menos cosseno t? 2 seno ao quadrado de t sobre 2. Então, 2 seno ao quadrado de t sobre 2 dt. Tá? Então, L vai ser igual, vamos simplificar isso aqui, né? Integral de 0 a π, tá? Ó, de 0 a π, primeiro e segundo quadrante. Primeiro e segundo quadrante, o seno é o quê? Qual é o sinal do seno? Positivo. Por que eu estou perguntando isso? Ó, porque quando eu simplificar aqui, ó, não teria que colocar módulo, mas como o seno é positivo, módulo vai ser o próprio seno. Então vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4, 2, tá? Aí ficaria, simplificando aqui, ficaria módulo de seno de t sobre 2. Mas como eu estou trabalhando no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo, então o módulo do seno é o próprio seno.
tá? Seno de t sobre 2 dt. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Dúvidas? O que vocês não entenderam? Vocês estão com cara de que não entenderam. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, engenharia mecânica. Seu nome? César. César. Pois não, César? A única parte que eu não consegui entender foi ali no arco duplo, cosseno 2θ igual a cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Essa parte embaixo. Eu substituir cosseno ao quadrado θ por 1 menos seno ao quadrado θ. Ah, entendi. Da relação fundamental da trigonometria. Pois não? Posso falar? Pode. Leone Civil. Professor, quando o senhor fez a consideração sobre o módulo do seno ao quadrado ser igual ao seno, na prova eu coloco tipo sendo módulo de seno uma função de duas sentenças definida por, aí se t for maior que zero, seno, e se t for menor que zero, menos seno, aí eu falo, o domínio está restringido entre 0 e 1, portanto... Não. Módulo de seno t não tem. Se o t for positivo, módulo do seno não é seno. Porque isso aqui é o arco. Né? Isso aqui depende do arco. Por exemplo, um exemplo de um seno que o módulo do seno não vai ser esse valor, porque se isso aqui fosse verdade, ó, tá? Então vou dar só um exemplo para você. Coloca aqui seno de t positivo, por exemplo, 3π sobre 2, que é 270 graus. Tá? 3π sobre 2 radianos. Tá? Quanto é que é seno de 3π sobre 2? Menos 1, não é isso? Lá no terceiro quadrante. Módulo de menos 1. 1. Seno de 3π sobre 2. Menos 1. Então, 1 não é igual a menos 1. Então, isso não é verdade. Tá? Então, não é pelo fato do t ser positivo. Isso aqui seria verdade se fosse isso aqui. Módulo t, se o t for positivo, isso aqui é igual a t. Mas lá, quando eu coloco o seno, o t passa a ser um arco, não é uma função. Ele é um arco só, ele está dentro da função seno. Correto? Alguma outra dúvida? Aí agora aquela integral fica bem fácil, né? Quer dizer, relativamente fácil da gente fazer. Então fica a integral de 0 a π, 2 vezes, né? Seno de t sobre 2 dt. Isso aqui vai ficar 2 vezes, tá? Ó, qual é a primitiva da função seno? Você tem que pensar qual é a função que quando eu derivar dá seno. Quem é? Menos cosseno. Só que não esqueça que tem um arco lá, né? Então, menos cosseno de t sobre 2. Agora, cuidado, né? Porque tem uma constante aqui, ó. Se eu derivar essa função, derivada do cosseno, fica menos seno, com menos da frente, mais seno. Seno de t sobre 2, regra da cadeia, vezes meio. Então, ficaria seno de t sobre 2, vezes meio. Não tenho esse meio lá. Então, o que eu faço? Para poder tirar essa constante daí. Ó, não está aparecendo um meio? Se eu derivar essa função, ó, fica menos, derivada do cosseno, menos seno, menos com menos mais, seno de t sobre 2 vezes meio. Só que não tem meio lá. Então, o que eu faço para não aparecer esse meio? Eu pego e multiplico por 2. Certo? Quer ver? Agora faça. Se você derivar esta função, vai dar exatamente essa.
Derivada de menos 2 cosseno t sobre 2. Derivada de cosseno menos seno, menos com menos 2 mais 2 seno de t sobre 2, regra da cadeia, vezes meio. Meio cancela com 2. Tá? Isso variando de 0 até π. Então vai ficar menos 4 cosseno limite superior π sobre 2 menos limite inferior cosseno de 0 sobre 2. Menos 4 cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de 0, 1. 4 unidades de comprimento. Olha o que eu falei para vocês não fizeram, entendeu? Tem tempo. Comprimento de curva, sempre aparece alguma mudança de variável. Sempre. Só se for um comprimento de curva muito fácil, né? Então, sempre uma mudança de variável, uma identidade trigonométrica, ou então mudanças de variáveis, integração por partes, né? Então, não esqueçam disso. É necessário. Isso está na prova de vocês. Aí você vai dizer, na prova vai ter esse tipo de mudança? Vai. Vai mesmo. Eu não sei se às vezes vocês percebem uma coisa, né? Eu gostava muito de primeira avaliação. Sabe por quê? Porque vocês passam, vocês têm aquela ideia quando vocês entram na universidade, quando vocês vão para a orientação acadêmica, e aí o diretor da faculdade, né, ele fala para você, a média na universidade é 5, que é o padrão mesmo que está no regimento da PROEG, que é a Pró-Reitoria de Ensino. Se a média é 5 e geralmente são 3 provas, fazendo uma conta, né, bem simples, você teria que ter 15 pontos para ser aprovado, né? E isso, claro, se você não levar outras coisas em consideração como método de avaliação, como eu considero, né? Mas se você fizer um simples raciocínio disso, você sabe, se você vier fazer uma primeira avaliação e tirar 10, o que significa? Que você precisa tirar 2,5 na segunda, 2,5 na terceira para ser aprovado. Ou seja, basicamente vinha assinar teu nome na prova e fazer uns rabiscos, né? Então, quer dizer, se torna muito fácil. Então, por isso que eu falo, eu sempre gostava muito de primeira avaliação, porque a primeira avaliação era um termômetro para mim, né? Se eu tirasse uma nota muito boa, né, na primeira avaliação, eu poderia, na verdade, começar a estudar mais para mim e não para a prova em si, né? O que eu disse quando eu falo para você estudar mais para mim? Coisas que eu achava mais interessantes para a minha formação, né? E aí eu me aprofundava mais naquilo. Por quê? Porque, provado eu já estou, né? Claro que quando chegava próximo da prova eu queria tirar 10, né? Quem não gosta de tirar um 10zinho, né? Mas eu ficava um pouco mais, vamos dizer assim, menos pressão na minha cabeça. Quarta questão. Determine o limite abaixo, se existir, ou mostre que o limite não existe. Letra A. Limite quando x, y tende
a zero, zero, de x ao cubo y, dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é bem fácil, né? Porque você pode escrever isso aqui como sendo o limite quando o x, y tende a 0, 0, tá? D. Tem várias formas aqui, né? Porque a gente mostrou várias funções limitadas. Posso pegar x, y dividido por x quadrado mais y ao quadrado, ou posso pegar a x quadrado, né? Vou deixar essa aí que é mais conhecida. Então, vou colocar xy vezes x quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. E aí acabou, né? Limite de um produto, produto dos limites. Essa função aqui ela é limitada, foi provada em sala. E essa aqui, quando o x e o y vão para zero, isso aqui vai para zero. Então, esse limite é zero. Dúvidas? Item B. Essa foi a prova que eu coloquei aquele exemplo, ó. Limite quando x, y tende a 0, 0, de x, y ao quadrado dividido por x menos y ao quadrado. Isso aqui foi feito em sala, né? Com vocês. Esse limite a gente sabe que não existe, né? Então, para você provar que o limite não existe, basta você exibir um caminho e provar que o limite não existe, ou então dois caminhos em que o limite existe e são distintos, né? O caminho aqui que vai funcionar, né? Ó, o y está com grau 2, né? E o x está com grau 1. Então, você vai pegar t quadrado, t cosseno t. Então, quando eu substituir, vai ficar limite quando t quadrado, t cosseno t, tende a 0, 0, tá? Vai ficar em cima, o x é t quadrado, o y é t cosseno t ao quadrado, dividido por x, que é t ao quadrado, menos t cosseno t ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando o t vai para 0, t ao quadrado vezes t ao quadrado vezes cosseno ao quadrado t, dividido, coloco o t quadrado em evidência, 1 menos cosseno ao quadrado t, simplifica aqui. Então, fica limite, quando o t vai para 0, de cosseno ao quadrado t dividido por 1 menos cosseno ao quadrado t, seno ao quadrado t, dividido por t quadrado, que é esse t quadrado que sobrou lá em cima. Limite de um quociente, quociente do limite. Então, isso aqui fica limite, quando t vai para 0, de cosseno ao quadrado t, dividido pelo limite, quando t vai para 0, de seno t sobre t ao quadrado.
Essa função ela é contínua, então o limite quando t vai para zero vai ter que convergir para a imagem no ponto. Cosseno de zero é 1. A função ao quadrado, u ao quadrado é uma função contínua, então eu posso passar o limite para dentro. Então vai ficar limite de seno t sobre t quando t vai para zero ao quadrado. Esse limite ele é fundamental. Limite de seno t sobre t é 1. Então isso vai para 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Só que calma, né? Isso eu provei para um caminho que o limite dá 1. Né? Isso não quer dizer que esse limite existe e é 1, porque foi apenas um caminho. Tá? Agora, se você pega um outro caminho, bem simplesinho, por exemplo, se você pegar esse caminho aqui, limite, quando t0 vai para 0, 0, isso aqui vai ficar t, 0 ao quadrado, dividido por t, menos 0 ao quadrado. Isso aqui dá 0, dividido por t, isso aqui é 0. Então eu provei que tem dois caminhos, um que o limite dá 1 e o outro limite dá 0. Então isso implica que o limite, quando x, y tende a 0, 0, de x, y ao quadrado, x menos y ao quadrado, não existe. Certo? Quinta questão. Determine as equações paramétricas da reta que é perpendicular ao plano dois x mais 4y mais z igual a 0 e é tangente a curva alfa de t, 4t, t ao cubo menos 4, t, e t quadrado menos 2t. Tá. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, se eu tenho um plano, quando nós deduzimos a equação do plano, nós vimos que para a gente deduzir a equação de um plano, a gente precisa de um vetor que ele é ortogonal a este plano, que a gente chama de vetor normal. Correto? Aí ele está dizendo o seguinte: determine as equações paramétricas da reta que é perpendicular ao plano. Então, se a equação desse plano é 2x mais 4y mais z, né, nós provamos em sala que esses coeficientes aqui são justamente as equações deste vetor. Correto? Então, este vetor aqui tem coordenada 2, 4, 1.
Só que ele diz que essa equação dessa reta que ele quer, ele tem que ser perpendicular ao plano, então a equação de uma reta, que vai ser perpendicular ao plano, tá? Só que ao mesmo tempo, ela tem que ser tangente à curva. Então, tangente à curva, num determinado ponto qualquer, né? Então, quer dizer, eu vou ter que ter uma curva aqui, que quando eu calcular o vetor tangente, ele coincida então ele quer que seja ao mesmo tempo que seja normal ao plano, que seja tangente a esta curva. Então, se ele é normal ao plano, ó, aqui está o plano, normal está aqui, né, nessa direção. Tangente a essa curva, nessa direção. Então, você observa que este vetor normal e este vetor tangente, eles têm a mesma direção. Está claro isso? Ó, este vetor normal e este vetor tangente, eles têm a mesma direção. Por que eles têm a mesma direção? Porque eles estão na mesma reta. Correto? Então, como é que eu faço para poder encontrar quem é essa reta? Né? Eu calculo quem é esse vetor normal aqui, e como ele tem a mesma direção do que esse aqui, ele deve ser um múltiplo dele. Correto? E aí eu tento igualar para poder encontrar alguma relação entre eles. Porque se eles têm a mesma direção, né? Então, a única coisa que vai diferenciar eles aí é a questão da norma dele, que é através de um múltiplo escalar. Então, esse vetor aqui eu já sei quem é. Esse n, ele tem coordenadas 2, 4, 1. E esse vetor tangente a essa curva? Aí eu vou derivar essa curva aqui. Então, alfa, linha t, vai ser 4, 3t ao quadrado menos 4, 2t menos 2. Certo? Como eles têm a mesma direção, só existe uma opção para ele. Um deve ser múltiplo do outro. E aí eu tento encontrar uma relação através disso. Então, o vetor n vai ser um lambda do alfa'. Vetor n, 2, 4, 1, lambda, quem é o alfa'? 4, 3t quadrado menos 4, 2t menos 2. Igualdade entre dois vetores, né? Então vai ficar 2, 4, 1 igual a 4 lambda, lambda vezes 3t quadrado menos 4, lambda vezes 2t menos 2. Igualdade coordenada a coordenada. Então, ó, 2 tem que ser igual a 4 lambda. Daqui eu tiro que o lambda é meio. E agora eu substituo. 4 é igual lambda meio, 3t quadrado menos 4. Daqui eu tiro, 2 vezes 4, 8. Esse menos 4 passa para o outro lado, mais 4, igual a 3t quadrado. Aqui simplifica, 8 e 4, 12, dividido por 3, 4. Então, t quadrado igual a 4, t igual a mais ou menos 2. Tá? E por último, 1 igual a meio, que é o lambda, 2t menos 2. Esse 2 passa para o outro lado, fica 2 igual a 2t menos 2. Passa para o outro lado, 4 igual a 2t. Daqui eu tiro que t igual a 2.
Então, como aqui eu só encontrei um valor para t, então aqui eu tenho que abandonar o negativo. Porque ele tem que satisfazer as 3 coordenadas. Certo? Então, o ponto de tangência é quando o parâmetro t é igual a 2. Mas não foi isso que ele pediu, né? Ele pediu para você determinar as equações paramétricas da reta. Então, a equação paramétrica da reta, ele vai ter que passar a equação da reta, né? Tem x, y, z, tem que passar pelo ponto parâmetro alfa de 2, porque o t é 2, mais lambda, alfa, linha de 2. Tá? A equação da reta passa por um ponto, mais lambda vezes o vetor velocidade. Aí eu vou ter que saber quanto é que é alfa de 2 e quanto é alfa linha de 2. Alfa linha de 2 eu vou tirar daqui, ó. Alfa linha de 2 vai ser igual a 4, 3 vezes 2 ao quadrado menos 4, 2 vezes 2 menos 2. Então, alfa linha 2 vai ser igual a 4, 2 ao quadrado 4, 4 vezes 3, 12, menos 4, 8. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. 4, 8, 2. Tá? Então, x, y, z vai ser igual, esse eu não sei quanto aqui é ainda, mais lambda, 4, 8, 2. E como é que eu descubro quanto é que é o alfa de 2? É só substituir o t por 2. 4 vezes 2, 8. Então, alfa de 2 vai dar 4 vezes 2. 2 ao cubo menos 4 vezes 2. 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Então, alfa de 2 vai ser igual a 8. 2 ao cubo, 8, menos 8, 0. 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Oito, 0, 0. Só que não acabou, porque ele pediu para você calcular a equação paramétrica. Ele especificou qual, né? Então, paramétrica, x é igual a 8 mais 4 lambda, y é igual a 0 mais 8 lambda, e z igual a 0 mais 2 lambda. Certo? Dúvidas? Essa prova já foi, vamos fazer a outra.
Olha, na outra prova também são 5 questões. Tem uma questão que é a filha da zigota e a outra é a neta da zigota. Isso aqui eu não vou nem fazer porque eu estou até com vergonha. Olha só. Não vou fazer uma questão dessa, que eu estou dizendo que... Olha, ele pediu isso aqui, eu deveria estar muito bom nesse dia. Menos x² y mais x... eu já sei por que eu coloquei essa questão tão fácil. Ele pede para você calcular as derivadas parciais dessa função. Tudo que você queria, né? Nem regra da cadeia tem aqui, nada. Não é ridículo. Mas é porque eu lembrei agora que nessa prova foi de 2017. Eu lembro que eu falei em derivadas parciais na véspera da prova. Aí só para dizer que eu não coloquei, eu coloquei uma questão muito fácil. Eu não tinha dado aula de revisão, né? Eu lembro que foi um ano que teve greve, se eu não me engano, né? E aí a gente falou em derivadas parciais na véspera da prova. Aí eu coloquei essa questão ridícula. Uma é a filha da zigota, a outra é a neta da zigota. Essas duas não, são bonitinhas. Vou fazer essa aqui. Olha, uma de comprimento de curva, que eu vi que foi que vocês sentiram mais dificuldade, né? Uma partícula desloca-se no espaço. Já lembro quando começa assim, é porque é difícil. Mas quando? Isso aqui é só para fazer a capa. Descrevendo uma trajetória que coincide com a imagem da função. Essa aqui, se vocês quiserem no final da aula, eu já trouxe ela toda resolvida, porque eu pensei que não ia dar tempo. Aí se vocês quiserem tirar foto, eu deixo. Está todas aqui. Mas não é para trazer na sexta-feira, né? Coincide com a imagem da função gama de t igual a 1 t ao quadrado, t ao cubo. Calcule o comprimento da trajetória da partícula entre os pontos um, 0, 0 e 1, 1, 1. Primeiro vamos saber quais são os parâmetros, né? Então, como ela coincide com a imagem dessa função, então eu vou igualar isso, 1, 0, 0, a imagem dessa função, para poder saber quanto equivale o parâmetro. Então, eu vou pegar aqui, ó, gama de t, que é igual a 1t² t ao cubo, e vou igualar a este ponto, que é onde ele pede para eu poder calcular o comprimento. 1, 0, 0. Daqui eu tiro, ó, que 1 é igual a 1, ok. t² igual a 0. Então daqui eu tiro que o t é 0.
tá? T ao cubo igual a zero, T igual a zero. E o outro, gama de T igual a 1, 1 1t quadrado T ao cubo igual a 1, 1, 1. 1 é igual a 1, ok. Ó, aqui t quadrado igual a 1, você tira duas soluções, mais ou menos 1. Só que a terceira coordenada exclui uma, tá? T ao cubo igual a 1, t tem que ser 1. Então, parâmetro t igual a 1. Então, vamos calcular quem é o vetor derivada de gama. Gama linha de t vai ficar derivada de 1, 0. Derivada de t quadrado, 2t. Derivada de t ao cubo, 3t quadrado. Norma de gama linha de t vai ficar raiz quadrada de 0 ao quadrado, 2t ao quadrado, mais 3t ao quadrado. Vai ficar raiz quadrada de 4t quadrado, mais 9t à quarta. Então, o comprimento de curva vai ser igual integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 4t quadrado mais 9t ao cubo, ou 9t à quarta, dt. Posso colocar o t quadrado em evidência, então fica a integral de 0 a 1 da raiz quadrada de t quadrado, raiz de 4 mais 9t quadrado dt. Tá? Coloquei o t quadrado em evidência. Aí ficou raiz quadrada de t quadrado. Aí aqui, quando eu te coloquei o t quadrado em evidência, sobrou 4. E aqui sobrou 2t ao quadrado, perdão, t ao quadrado. Então ficou mais 9t ao quadrado. Aí, ó, de novo, raiz quadrada de t quadrado é módulo t. Não vou colocar módulo t porque o t está variando de 0 a 1. Então ele é positivo. Então módulo t é t. Tá? Então vai ficar o comprimento raiz quadrada, integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 4 mais 9t quadrado vezes t dt. Tá? Aí sim, uma mudança de variável, né? Eu vou chamar u de 4 mais 9t quadrado. Então, quem é du? Du vai ficar 18t dt. Daqui eu tiro que du sobre 18 é t dt, que é justamente o que eu tenho aqui, ó. Tá? E os limites? Quando o t for 0, o u dá 4. E quando o t for 1, o u dá 13. Então, o comprimento L vai ser igual a integral variando de 4 até 13 da raiz de u. E aqui, ó, no lugar de t dt,
eu coloco du sobre 18. Aqui fica a integral de 4 até 13. Vou colocar logo esse 1 sobre 18 avos aqui fora. Raiz quadrada de u é u elevado a meio du. Tá? Então, 1/18 avos. Qual é a primitiva de u elevado a meio? Né? Então, vai ficar u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, variando de 4 até 13. Tá? É só você lembrar qual é a primitiva de x na n dx. X na n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante se for indefinida. Tá? Então, 1/18 avos, tá? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, então 2/3. Tá? U elevado a 3 meios, então é a raiz quadrada, perdão, é a raiz quadrada de u ao cubo. Então vai ficar u é 13, então 13 ao cubo menos raiz quadrada, né, de 4 ao cubo. Tá? Não vai dar para simplificar muita coisa. Simplifica aqui 2 com 18, vai ficar 1/27 avos. Raiz quadrada de 13 ao cubo, menos, aqui 4 ao cubo, raiz quadrada, aqui é 4 vezes 4, 16, né? 16 vezes 4, 64, né? Então isso aqui dá 8 unidades de comprimento. Se você quiser tirar um 13 aqui, né, só para ficar mais bonitinho, 13, raiz de 13, que estava 13 ao cubo. Dúvidas? Essa foi a questão 3. Questão 2, esboce o gráfico da função f de x, y igual a y mais
x quadrado. Domínio da minha função, não tem restrição nenhuma, né? Todo R2. Imagem da minha função, brincadeirinha com y, ó. Y positivo dá positivo, y negativo dá negativo, y0 dá zero se o x for zero. Então, todos os reais. Se eu pego c igual a uma constante, f de x, y igual a c, então fica y mais x quadrado igual a c. Daqui eu tiro que o y é igual a c menos x quadrado. Tá? E aí você vai analisar novamente os casos, né? Se o c positivo, a concavidade aqui, observem que ela é para baixo. Eixo x, eixo y. Então, se o c for positivo, né? Então vai ficar x quadrado igual a c. Então, x vai dar mais ou menos c. Então, menos c, c, concavidade para baixo. Se o c for zero, concavidade para baixo. E se o c for negativo, ó, se o c for negativo, automaticamente, né, isso aqui é negativo, esse número também é sempre negativo, tá? Então, quando o x for zero, tá, ele vai dar c. Então, ele não vai tocar no eixo x. Então, c, quando o x for zero, concavidade para baixo. Então, ele tem uma mudança de concavidade, perdão, não tem mudança de concavidade, perdão, mas só que ele não toca, ele passa a não tocar no eixo x quando o c for negativo, tá? Plano 0xz, quer dizer que o y é zero. Então, vai ficar f de x0. F de x0 vai ficar igual a zero mais x quadrado, que é igual a x quadrado. Tá? Então, quer dizer que no plano 0zx, eu vou ter uma parábola com concavidade para cima. E no plano 0, yz, quer dizer que o x é zero. Então, vai ficar f de 0y, vai ficar y mais 0 ao quadrado. Isso aqui é igual a y. Eu vou ter a minha função identidade. E o nosso gráfico eixo x,
eixo Y, eixo Z. Minha reta suporte, só que agora a concavidade todas são para baixo, então vou pegar aqui um ponto qualquer. Observem que aqui está cortando o eixo, não dá para você ver, obviamente, só que quando eu já desço aqui para baixo, a partir do zero já não corta mais, E o que está acontecendo aqui é que se eu pegar um ponto aqui, eu não vou conseguir desenhar de forma tão perfeita, mas você vai ver a parábola com a concavidade para cima. Um pontinho aqui. Com a concavidade para cima, que é justamente esta parábola aqui, que está no plano XZ, que é este aqui, quando eu estou cortando. Então, esse seria o gráfico da minha função. Não esquecendo, que eu não poderia colocar as parábolas para cá, tá? Por causa disso aqui. Então, ela tem que estar no semi-eixo Y negativo, tá? Então, por isso que eu joguei todas viradas para lá. Dúvidas? Não? Então, essas parábolas aqui, que estão aparentemente verticais, são nesse plano, quando eu estou cortando o plano ZX. 0ZX. Tá? Ok? Ok, gente. Obrigado. Sexta-feira, nossa avaliação, tá? Nesse mesmo local. Então, bom descanso aí para vocês.